Bom dia, meu amigo, que prazer mais uma vez me dirigir a você através desse vídeo, a fim de juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Liberdade, uma palavrinha só, mas que traz um significado tremendo. Será que liberdade é fazer tudo o que queremos? Um certo indivíduo europeu, cansado de tantas leis que havia em seu país, resolveu ir embora em busca de mais liberdade. Logo soube que os Estados Unidos é conhecido como a terra da liberdade, então embarcou rumo à tão sonhada vida livre. Quando desembarcou no solo americano, logo viu um homem do qual não foi com a cara, não gostou. Então, imediatamente ele lhe dá um soco no nariz que começa a sangrar imediatamente. O homem agredido chama as autoridades, que imediatamente prende aquele agressor. Algemado, ele pergunta: mas aqui não é o país da liberdade? O homem com o nariz quebrado lhe responde: amigo, a sua liberdade termina onde começa o meu nariz. O tema de hoje, não debaixo da lei, mas da graça, falará sobre essa falsa noção de liberdade que alguns acreditam. Fica ligado aí. Uma das principais declarações de Paulo na carta aos Romanos é a que está no capítulo 6, versículo 14, onde lemos: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Alguns cristãos argumentam que Paulo está defendendo a abolição da lei moral, os 10 mandamentos. Será isso verdade? Paulo, nesse mesmo capítulo, já havia demonstrado a fragilidade desse tipo de teologia. Ele já tinha dito nesse capítulo 6, que não deveríamos pecar somente por estarmos debaixo da graça. Deixa eu ler o texto para você. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum, foi a resposta dele. Romanos capítulo 6, verso 15. E você já sabe, a lei moral, os 10 mandamentos, é quem define o pecado. Lembra-se do que João disse lá na sua primeira carta? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Paulo sabia disso, tanto que escreveu: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Romanos 7, verso 7. Então, o que Paulo queria dizer quando disse que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça? Amigo, ele estava dizendo que as pessoas que viviam debaixo da lei, ou seja, debaixo da estrutura judaica posta em prática nos seus tempos, como todas aquelas regras, regulamentos, essa pessoa seria governada pelo pecado, por uma simples razão, pois nada daquilo poderia salvá-los, entende? Agora, viver debaixo da graça, segundo o que já aprendemos até aqui na carta aos Romanos, significa ser justificado por Cristo, ser batizado na sua morte, ter o velho homem destruído, andar em novidade de vida. Tudo isso quebra o poder do pecado em nossa vida. Amigo, amiga, viver sob a graça não é o mesmo que libertinagem. Não é uma carta de alforria para nos dar o direito de fazermos o que quisermos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que supostamente vive debaixo da graça e anda quebrando a lei de Deus, encontrará condenação e não graça. Deixa eu repetir para vocês o que eu já disse em outros vídeos. Somos salvos pela graça. Isso é verdade. Mas somos julgados pelas obras. Não se esqueça disso. Portanto, estar sob a graça é estar livre da condenação da lei. Isso quer dizer que Jesus, tomando a minha culpa, me dá a alegria de ser absolvido lá no julgamento final. Por quê?
por uma simples razão. Ele pagou a dívida que pertencia a cada um de nós. Isso é graça. Isso significa graça. Como alguém poderia tomar essa maravilhosa mensagem como desculpa para quebrar os mandamentos de Deus? Que esse estudo dê a você condições ainda mais de obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Que seu dia seja abençoado.